Trump se encontra com Xi Jinping e dá recado. Vamos fazer negócio. Pessoal, será que a forma como a gente consome notícias sobre a diplomacia global está, na verdade, mascarando a realidade econômica? Bom, antes da gente mergulhar de cabeça nessas narrativas super diferentes sobre essa viagem à China, já inscreva-se no nosso canal para não perder nenhuma das nossas análises visuais. Hoje, a gente vai dissecar uma viagem bem aguardada do ex-presidente americano à China. E o mais cativante aqui nem é só o aperto de mão diplomático em si, sabe? Mas sim as histórias totalmente conflitantes que circulam sobre o que rolou por lá. A fonte que estamos analisando levanta logo de cara uma pergunta daquelas bem instigantes. Será que o jeito que as notícias chegam aqui pra gente está escondendo um impacto econômico pesado para o nosso próprio quintal? A análise aponta para uma divergência assim brutal entre como essa cúpula foi noticiada no Brasil e como o resto do mundo viu a coisa. E isso, claro, pode estar abafando o que de fato aconteceu nos bastidores do comércio. Eles argumentam que tem um contraste gritante no ar. De um lado, a fonte relata que a mídia brasileira pintou um quadro onde o Xi Jinping teria dominado completamente o encontro, quase como se os Estados Unidos fossem um país em declínio total. Eles criticam bastante essa postura, sugerindo que é uma visão bem enviesada. Agora, por outro lado, quando a gente olha para a imprensa internacional lá nos Estados Unidos e na Europa, a história é outra. O foco deles foi puramente no pragmatismo, na economia e naqueles acordos de mercado bem concretos. Tá, mas e aí, qual foi o resultado prático de toda essa conversa? Olha só, a fonte destaca um dado super objetivo que fugiu das retóricas. O que aconteceu mesmo foi que a China renovou as licenças de exportação das carnes americanas para o mercado chinês. E isso não é pouca coisa. A análise mostra que, enquanto as manchetes por aqui meio que celebravam uma suposta vitória diplomática de Pequim, na prática, os produtores brasileiros de carne acabaram de ganhar um baita de um concorrente de peso, disputando o mesmo mercado gigantesco. É a vida real batendo na porta. Isso tudo nos leva à estratégia central que o ex-presidente americano colocou na mesa. Segundo o material que estamos desvendando, a essência do plano dele se resume a uma frase bem direta. Vamos parar de conversar como países e conversar como empresas. Ou seja, o foco ali não era ficar na diplomacia tradicional, tentando resolver grandes tensões do mundo. A ideia era criar uma ponte puramente comercial, focada só no que dá para comprar e vender, e todo mundo sair ganhando financeiramente. E, para provar esse ponto sem deixar margem para dúvida, é só dar uma olhada em quem estava na sala. A comitiva que foi para a China, conforme a fonte aponta, não estava cheia de políticos engravatados ou diplomatas de carreira. A sala estava literalmente lotada com a elite corporativa americana. A gente está falando de figuras como Jensen Huang da Nvidia, o Tim Cook da Apple, o Larry Fink da BlackRock, além das lideranças de gigantes como a Boeing e o JP Morgan. O recado lá foi claro, nítido e 100% voltado para os negócios. Bom, para entender aquela tensão de fundo que sempre fica pairando entre essas duas superpotências, a gente precisa falar de um conceito histórico que a fonte cita bastante. É a chamada armadilha de Tucídides. Basicamente, é uma teoria clássica que diz o seguinte: quando uma potência nova surge e começa a ameaçar a potência que já manda no pedaço, um conflito bélico é quase inevitável. Só que o mais intrigante dessa análise é que eles contestam justamente isso. Eles dizem que essa teoria talvez não sirva mais para a China e para os Estados Unidos hoje. E por que não serviria mais? A análise defende que, sim, as reformas econômicas trouxeram aquele crescimento absurdo a partir dos anos 2000. Mas, segundo a fonte, lá por 2018, o vento mudou. O chamado bônus demográfico da urbanização deles bateu no teto e, de lá para cá, a economia chinesa deu uma bela patinada. Aquela expectativa de que eles iam dominar o mundo todo sem concorrência deu lugar a um cenário de estagnação bem complexo. Isso levanta uma discussão muito profunda sobre como os governos funcionam. A fonte traça um contraste enorme entre os sistemas políticos. Pensem bem, numa democracia a gente tem oposição política, tem briga, tem fricção, a galera questiona os dados o tempo todo. Pode até parecer caótico, mas na verdade isso força o sistema a se corrigir e jogar fora as ideias ruins. Já num sistema de partido único, como não tem oposição nenhuma, as coisas ficam mais arriscadas. Ninguém tem a liberdade de criticar o que está sendo feito ou duvidar da veracidade dos dados oficiais. Então, as falhas graves simplesmente continuam rolando sem ninguém para pisar no freio. O que nos leva a um número monumental que é de cair o queixo: 1 bilhão. Exatamente por faltar essa oposição livre para questionar, a fonte conta que existe um ceticismo enorme em cima dos próprios dados internos lá do país asiático. Tem especialistas citados na análise que suspeitam que a verdadeira população chinesa já possa estar abaixo de 1 bilhão de pessoas. Isso é muito aquém dos números oficiais e muito atrás da Índia hoje em dia.
É um exemplo vívido de como a falta de transparência cria uma incerteza global imensa. E a raiz desse colapso demográfico ilustra o ponto anterior perfeitamente. Lembra da política do filho único? Pois é, a fonte usa essa medida do governo como o maior exemplo de uma ideia trágica e profundamente prejudicial que só conseguiu ser implementada e mantida por décadas porque simplesmente não existia oposição. Não tinha ninguém num sistema de partido único para levantar a mão e falar: gente, peraí, isso vai acabar destruindo o nosso futuro demográfico. Mas olha, apesar de todos esses problemas estruturais que eles apontam, a realidade dura, fria e pragmática é que essas duas potências estão super amarradas por uma dependência mútua gigante. Os americanos precisam desesperadamente de manufatura barata e daquelas matérias-primas que a China tem. E, em contrapartida, os chineses precisam com a mesma urgência daquele poder de compra colossal dos consumidores americanos para continuar vendendo e mantendo as fábricas deles rodando. E é exatamente aí que a análise divide a forma de enxergar o mundo em duas. De um lado, a gente tem o paradigma governamental. Segundo a fonte, esse lado tende a ver a população e o território meio que como propriedades para serem controladas, o que vira e mexe acaba gerando conflitos. Do outro lado, tem o paradigma empresarial, que olha para tudo focando na liberdade econômica, em compras, vendas e no benefício de todo mundo. A fonte é super clara ao defender que, quanto mais os líderes operarem sob a lógica das empresas em vez da lógica estatal, melhor será para o mundo inteiro. Então, a grande lição de toda essa visita, pelo menos segundo o material analisado, é super clara. O comércio é o grande pacificador. A análise sustenta que a melhor forma de evitar uma guerra catastrófica não é através de disputas diplomáticas intermináveis, mas sim deixando as corporações negociarem livremente entre si. É isso que garante que a máquina econômica continue rodando e ajudando os dois lados. Só que calma lá, as tensões não somem num passe de mágica só porque tem negócio sendo feito. A fonte introduz, bem no finalzinho da análise, um caso surpreendente que muda um pouco a nossa visão dessa dinâmica toda. Fica a dúvida no ar. Será que as democracias, por serem tão abertas e cheias de debates, acabam virando um prato cheio para a infiltração de sistemas autoritários agindo nas sombras? Para ilustrar esse ponto, a fonte compartilha uma anedota chocante. Descobriram recentemente que uma prefeita eleita de uma cidade lá na Califórnia era, na verdade, uma agente infiltrada agindo a favor da China. Ela acabou tendo que renunciar por causa disso. A fonte usa esse evento para mostrar que existem, sim, tentativas constantes de usar a própria liberdade inerente do sistema democrático americano contra ele mesmo, tentando subverter o negócio por dentro. O que traz a gente para a reflexão final, e talvez a mais provocativa dessa nossa explicação. Quando a gente vê casos de espionagem e infiltração como esse, isso prova que as democracias são fundamentalmente fracas e fáceis de corromper? Ou, como a fonte defende com unhas e dentes? Será que isso, na verdade, expõe a fragilidade dos sistemas de partido único? Eles precisariam apelar para o desespero e para táticas ocultas justamente porque são incapazes de competir num ambiente de transparência e de livre mercado? Fica aí essa pulga atrás da orelha para a gente compreender as engrenagens super complexas que movem a geopolítica de hoje. Muito obrigado por acompanhar a nossa explicação e a gente se vê na próxima análise.